Paz do Senhor, bom dia, madrugada abençoada de oração, a presença de Deus viva em nossas vidas. Vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra do Senhor diz que o Deus deste século, o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho de Cristo não resplandeça em seus interiores. A ação do inimigo, o jeito do inimigo agir é cegando as pessoas. Ele trabalha no intuito, no propósito de cegar as pessoas, de retirar a visão que Deus tem para as pessoas, de apagar o futuro das pessoas. Eu quero mencionar o que aconteceu com o rei dos Moabitas e Balaão. Os Moabitas, eles viam em Israel um grande inimigo e eles sabiam que não conseguiriam derrotar Israel. O que o rei dos Moabitas fez? Ele falou para Balaão, que era um profeta dos deuses pagãos, falou para ele: amaldiçoa a Israel. E Balaão não conseguiu amaldiçoar a Israel, porque o nosso Deus é o dono da bênção. Ele é o Criador, o soberano Deus. E ele falou para o rei dos Moabitas: eu não consigo amaldiçoar Israel. E aí ele falou para o rei dos Moabitas: mas eu consigo te ensinar um jeito que você vai ter vitória sobre os israelitas. E aí ele ensinou o rei dos Moabitas a introduzir mulheres entre os judeus para levar os judeus à prostituição, ao adultério e, por meio deste pecado, inserir na nação de Israel a idolatria. Levar os homens de Israel, uma parte dos homens de Israel, a adorar deuses estranhos, deuses falsos, mentirosos. E assim aconteceu. Grande foi a derrota de Israel. O arraso, a destruição que os moabitas fizeram no meio de Israel foi muito grande. E assim é o jeito do inimigo agir, com engano, com astúcia, com armadilha. Ele acumulou sabedoria ao longo dos anos. Ele é um ser espiritual que caiu da glória, foi lançado aqui na terra. Ele tem muito conhecimento. Ele usa esta capacidade dele para enganar o ser humano. A Bíblia diz que ele, como um leão, ele está ao derredor dos cristãos, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir. O Espírito Santo, usando Paulo, diz para nós não ignorarmos os seus ardis. Ou seja, nós vencemos o inimigo em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos deu autoridade para desfazer toda a força do inimigo. Lucas 10 e o verso 19, o Senhor Jesus diz que em nome dele nós desfaríamos
toda força do inimigo. O que o inimigo quer? Ele quer nos distrair, tirar a nossa atenção. Ele quer nos desviar do foco, como fez com os homens israelitas. Qual era o foco deles? Criar uma geração com sangue somente entre eles, somente entre os judeus. Eles desobedeceram, eles se desviaram do foco e foram se envolver com mulheres moabitas. E assim é nos dias de hoje. O inimigo, ele vem com astúcia, como fez com Eva. Astuciosamente, ele se incorporou em uma serpente lá no jardim do Éden e enganou Eva. Ele questionou a autoridade de um Deus vivo, soberano. Falou para Eva: Eva, não é desse jeito que o seu Deus está falando. Ele plantou no coração de Eva dúvida. E é isso que ele ainda faz nos dias de hoje. Ele usa das coisas que estão à nossa volta para nos desviar do foco, para nos desviar do nosso propósito. Para encerrar, eu quero falar sobre os dois efeitos da pandemia que está acontecendo. Tem um efeito do despertar. A pandemia, ela vem como um instrumento nas mãos do Espírito e nos chacoalha, nos dando um choque, nos despertando, bradando em nossos corações que é a última hora da igreja na terra, que é preciso orar mais, que é preciso vigiar mais, ler a Bíblia mais, jejuar mais. Esse é um dos efeitos da pandemia. E tem um outro efeito. O efeito do desânimo, do desinteresse, do desvio do foco, da desatenção. O inimigo, ele utiliza a pandemia para plantar no coração de alguns cristãos a revolta, a incompreensão, a falta de sabedoria. E tem muitos cristãos que estão recebendo este efeito contrário da mensagem da pandemia, que é dar lugar ao que o inimigo quer fazer por meio desta circunstância que está acontecendo entre os homens. O inimigo pega o acontecimento da pandemia e começa a cochichar nos ouvidos dos homens. A Bíblia diz que o inimigo lança dardos inflamados nos ouvidos dos homens. A Bíblia diz que o inimigo cochicha nos ouvidos dos homens. Então ele lança pensamentos, ele lança frases na mente dos homens. Ele não entra na mente dos homens, mas ele lança frases de acusação ao nosso Deus, como fez com Eva. Ele acusou Deus, plantou uma semente no coração dela sobre o caráter de Deus. E Eva caiu. E Eva foi e desobedeceu a Deus porque não confiou no caráter de Deus. Assim é que o inimigo tenta fazer neste momento de pandemia. Ele questiona o caráter de Deus no seu coração. E aí vem o desânimo no seu coração, o abatimento, a fraqueza e a destruição, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que o nosso Deus é perfeito. A Bíblia diz que não há falhas em nosso Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que não há sombra de variação em nosso Deus. Ele domina sobre tudo, em cada detalhe, nada é por acaso. Ele tem nas suas mãos o controle de tudo, ele é soberano. E aí o que o inimigo vem fazer? Ele vem acusar o porquê do nosso Deus estar permitindo esta pandemia acontecer. Duas coisas pode ser, somente duas coisas: permissão de Deus ou vontade diretiva de Deus. Permissão de Deus ou vontade diretiva de Deus. Ele está no controle. Então, neste momento, nós vamos orar e você vai repreender
toda seta maligna, toda compreensão maligna, toda cegueira maligna. Você vai repreender toda a fúria do inimigo contra os seus familiares, contra aqueles que estão ao seu redor. E a vitória é sua em nome de Jesus, porque o maligno não nos toca. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O inimigo, ele é muito pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Os propósitos de Deus prevalecerão em nossas vidas. E você já venceu o inimigo, conforme diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele já fugiu de você em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos pedidos que estão aqui no caderno de oração da AD Mangueiras e vamos orar para que a sua mente esteja cheia da sabedoria do alto, esteja controlada pelo Espírito, motivada pelo Espírito, orientada pelo Espírito. Nós vamos orar para que você esteja na dependência do Espírito, pois sem o Espírito Santo nada somos. Ele é tudo para nós, é a razão do nosso viver, é a força que nos mantém em pé neste dia de quarta-feira. Vamos orar então, coloca a mão no seu coração. Papai querido,